Então você fez a venda de put e a sua put vendida hoje está no prejuízo. Como você faz para sair dessa situação? Quais são as artimanhas que a gente pode utilizar para melhorar esse cenário aí das suas puts? Então, se você quiser saber um pouco mais, vamos lá pro vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E se todo esse conteúdo que eu vou falar hoje para você fizer algum sentido, te ajudar de alguma maneira, lá no final do vídeo você deixa o like e um comentário aí para que a gente possa conversar, fechou? Então vamos lá, pessoal. A venda de put, essa operação tão elementar, foi a minha primeira operação. Eu comecei no mercado de opções fazendo venda de put. Muitas pessoas, muitos investidores aí que começam a entrar nesse mundo das opções fazem a sua primeira operação como a venda coberta. Já possui as ações ou compra ação a mercado e faz uma venda coberta para rentabilizar ela. Como eu comecei minha carteira do zero, eu deixei tudo para trás e comecei a montar uma carteira de renda variável. A primeira operação que eu coloquei no meu radar foi a venda de put. E eu queria, de fato, absorver as ações que eu achava interessante através do exercício das puts vendidas. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar é: só venda put de ativos que você quer encarteirar. Interessante você levar isso como a primeira coisa que você vai olhar para que você faça, para que você aperte o botão da venda de put. Eu vou te dar 2 conselhos, esse foi o primeiro. O segundo é: só faça a venda de put se você tiver o financeiro para arcar com a compra dos ativos. Mesmo que esse valor não esteja líquido na sua conta, esteja investido em algum ETF ou alguma renda fixa, mas que você tenha a possibilidade de resgatar para que esse dinheiro, enfim, no dia do exercício se transforme nas ações, caso você seja obrigado a comprar as ações. Perfeito? Então vamos lá, nós temos 2 cenários. O cenário mais simples da venda de put é: vendi uma put e a put ficou acima do valor do meu strike. E para te mostrar isso de forma simples e os cenários que podem acontecer, a gente vai logo aqui para a tela do computador, que vai ser mais fácil de você visualizar. Então aqui na tela eu abri um gráfico qualquer aqui só para te dar o exemplo. E nesse primeiro exemplo é aquela famosa operação normal que a gente já sabe, todo mundo já está careca de saber, quando a nossa put vira pó, tá? Exemplos. Eu vou puxar essa linha aqui. Digamos que eu vendi uma put aqui em 31,42, tá? Se o valor do ativo objeto estiver acima, a nossa put ela vai virar pó, a put vendida vai virar pó, ou seja, a gente só ganhou o valor daquele prêmio e a gente não tem nenhuma obrigação de nada. E esse é o cenário mais comum, é o que muitas pessoas fazem quando estão vendendo put, não querem absorver o ativo. Eu também fiz isso por muito tempo, de vender só ganhar prêmio, só ganhar prêmio, só ganhar prêmio, mas teve alguns momentos que eu precisei sim absorver as ações e fazer alguma outra coisa ali que eu vou te ensinar nos próximos passos, tá? O próximo cenário é: vendi uma put e o valor dela está acima do valor do ativo objeto, o valor do strike está acima do valor do ativo objeto. Então, vou puxar essa linha para cá, digamos que aqui seja o nosso strike. Vendemos exatamente aqui, ó, a 33,26 e o ativo objeto está aqui embaixo. Quer dizer que se hoje fosse o dia do exercício, nós precisaríamos comprar ações de Petrobras, que é nesse exemplo, né, nós estamos utilizando Petrobras, a 33,23, mesmo que ela esteja valendo 32,20. Essa é a obrigação, essa é a regra da obrigação para quem é exercido na put vendida. Legal? Mas vamos lá. A gente vendeu put, não querendo o papel, a gente não quer absorver o papel. E o que a gente pode fazer para sair dessa situação? Mesmo que a gente tenha esse valor, a gente não quer as ações. Então a gente está no momento aqui em um momento delicado, né? O nosso strike está aqui em cima e o preço da ação está aqui embaixo. Então existem 2 cenários. O primeiro cenário é onde ela vira pó, que é o cenário anterior, e esse cenário para onde a gente vai focar agora. O que a gente pode fazer para resolver essa situação? Primeira coisa que você pode fazer nesse caso, que é o que muitas pessoas fazem, é a rolagem. Muitas vezes a rolagem é legal de você fazer, mas vamos lá, se você estiver fazendo venda de put seguindo aquelas 2 regras, aqueles 2 conselhos que eu te dei no início do vídeo, isso aqui não vai ser um problema para você, porque você vai estar fazendo a venda em papéis que você não tem problema em absorver e você tem o montante financeiro para arcar com essa compra. A gente já vai saber
a gente vai precisar comprar em 33,26, então a gente sabe e quanto de capital que a gente precisa ter aqui, que é o nosso notional, para comprar esse lote, tá? Esses lotes, no caso dessa venda de put. Então, a primeira coisa que você pode fazer é a rolagem, e a rolagem a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente vendeu o put aqui, ó, em 33,24, tá no prejuízo, e a gente vai simplesmente zerar ela. Zerando uma put vendida, a gente precisa comprar a mesma quantidade de put no mesmo strike e mesmo vencimento, tá? Você faz a operação inversa e ela simplesmente zera. Naturalmente, você vai estar no prejuízo nesse momento. Como é que você pode fazer a rolagem? Você escolhe um vencimento para frente, tá? Para dar tempo do papel se movimentar aí para a direção que você quer, e você precisa fazer uma outra venda. E se você conseguir melhorar o seu strike, melhor ainda. Então, digamos que a gente consiga melhorar o nosso strike trazendo daqui para o meio desse candle aqui, ó, no meio desse candle vermelho. Então, a gente já fica mais próximo do movimento da ação. Mas entenda, pessoal, se você fizer essa rolagem escolhendo o vencimento para frente, esse prejuízo que você teve aqui, se você fizer a venda na mesma quantidade, muito provavelmente você não vai sair no 0 a 0. O que é o 0 a 0? A outra venda compensar o prejuízo que você teve aqui para fazer a zeragem, né? Ou seja, sair dessa opção de venda de put que estava no prejuízo ou que ia para o exercício. Legal? E o que vai acontecer é que você vai precisar aumentar a quantidade de opções vendidas. E isso pode ser um problema, porque se você tem o notional para X quantidades de opções vendidas, quando você faz uma rolagem, você escolhe um outro vencimento e aumenta a quantidade. Quer dizer que você vai precisar de mais notional para cumprir aquela obrigação, caso no próximo exercício o papel ainda esteja abaixo do valor do seu strike. E é um ponto de atenção que você precisa levar em consideração para que você não se prejudique mais ainda nessa operação. A rolagem também pode ser feita em outro papel, pessoal. Se você saiu de uma operação que você não quer aqui de venda de put em Petrobras, se você encontrar um outro papel, olha, faça venda de put em papéis que você não tem problema em absorver. Se de repente você fez a venda de put aqui em Petrobras e acha que o papel não está no momento legal para absorver, de repente você saindo dessa operação, fazendo venda de put em outro papel para pegar esse prêmio e compensar esse prejuízo que você teve aqui em Petro, é uma rolagem em outro papel. Funciona da mesma maneira e você muda a direção, né? Muda a direção do ativo que você vai ter que encarteirar caso você ainda vá para o exercício. Então você pode fazer esse tipo de operação, esse tipo de rolagem em outro papel, mas, de novo, provavelmente você vai precisar aumentar a quantidade. O mercado é uma balança, ou você vai aumentar a quantidade, ou você vai precisar trazer o seu strike mais para próximo do dinheiro ou para dentro do dinheiro. É uma coisa que acontece, você precisa se colocar numa posição de mais risco para que o seu prêmio seja maior e compense, né, a put que você saiu no prejuízo. Então, nesse caso, se você não quiser aumentar a quantidade, você subiria o seu strike e colocaria o valor do ativo objeto mais para dentro do dinheiro, porque aí ele vai te dar um prêmio maior. Outra coisa que você pode fazer, eu estou dando várias dicas para vocês nessa série de vídeos, então deixa o like aí, não custa nada para você rapidinho. Então vamos lá. Para você fazer operações e ganhar prêmios bons, talvez papéis com volatilidade alta seja o ideal. Então você escolhe papéis, de novo, papéis que você quer ter em carteira, que estejam com a vol alta, naturalmente vão estar te pagando um prêmio maior, você não vai precisar aumentar muito a quantidade e nem colocar muito para dentro do dinheiro. Talvez você consiga até, fazendo um garimpo ali, fazer uma rolagem muito legal, uma rolagem que vai te dar um resultado muito melhor e muito maior do que simplesmente você deixar, né, ir para o exercício lá no início da operação e absorver Petrobras. Então a gente precisa levar em consideração isso. A rolagem ela é legal para você fazer. Eu sempre falo, faça a rolagem uma vez, não faça mais de uma vez, porque quer dizer, se você estiver rolando mais de uma vez, quer dizer que alguma coisa na tua estratégia não está certa e você está adiando um problema para frente e talvez se prejudicando mais. Tá bom? Então, essa é uma solução. Mas, Igor, eu não quero rolar, eu não quero ter que fazer isso. Existe alguma estratégia que eu possa fazer agora? Tá aqui o papel, ó, tá aqui em cima. E eu tô para dentro, eu acabei de entrar para dentro do dinheiro, tá para dentro do dinheiro. O que que eu faço? Já tá vermelha a minha put, sinalizando que eu tô no prejuízo. O que que eu consigo fazer nesse cenário? De novo, você pode fazer algumas coisas, mas tudo que você fizer vai mudar a dinâmica da operação.
você naturalmente vai entrar em uma zona que pode te trazer um risco a mais. Lembre, quando você muda seu strike, você aumenta a quantidade. Você fazendo isso tudo, você está mexendo com o risco da operação, você está ali mexendo na balança do risco-retorno. O que você pode fazer aqui para melhorar essa operação se você acredita que o papel vai cair e você está posicionado aqui comprando esse papel em 32,43, você pode simplesmente fazer uma compra de put aqui abaixo. Por quê? Porque se o papel se aproximar da compra de put e ultrapassar, só de ele se aproximar, se você pegar um preço bom, essa sua compra de put aqui, ó, já vai começar a ganhar um valor legal. Ela vai acabar compensando essa queda da ação e melhorando o seu preço médio, já que você vai ter que absorver aqui em cima. Você, ao mesmo tempo que se posiciona comprando um ativo fazendo a venda de put, você se posiciona fazendo o hedge, que é a proteção. O que eu acho com relação ao vencimento? É sempre legal você fazer proteção por um prazo maior do que para o prazo que você tem a sua put vendida, porque você vai estar protegido mais tempo. Se você absorver realmente aquela ação naquele momento, você tem mais vencimentos, você tem mais dias para que, se aquele papel estiver movimentando na direção da sua put comprada, você consiga contrabalancear essa perda. É claro, muitas vezes essa operação ela não vai te dar um retorno ali de desvalorização para valorização da put comprada de 1 para 1, mas se você entrar com uma quantidade legal ali, fazendo um preço bom na sua compra da sua put, pode compensar e compensar muito você montar essa operação. Um ponto negativo dessa operação, que para mim não é nenhum ponto negativo, depende muito do momento que esse movimento vai acontecer, na verdade, é se depois do exercício, se você foi exercido e comprou as ações aqui em 32,43, ela não se movimentar na direção da sua put comprada, a sua put comprada vai virar pó e você vai perder esse valor invertido, ela não vai multiplicar, não vai ganhar corpo, né? Mas a ação ela vai ter a outra direção. É interessante que ela não fique lateralizada aqui, mas que ela ganhe direcional ascendente, para que esse valor aqui seja um preço médio bom para uma ação que está valorizando, tá bom? Outra coisa que você pode fazer, vou apagar aqui essa put comprada, digamos que esteja exatamente aí. O que você pode fazer para se ajudar nessa situação toda aí? Você pode fazer uma venda, mas vamos lá, tem muita gente na internet, no YouTube, que ensina você fazer venda de call para neutralizar o delta, mas colocar abaixo. Eu diria para você colocar acima aqui, ó. Você faz uma venda, vou até mudar a cor para deixar ela em azul, a gente consegue identificar que essa aqui é uma venda de call e aqui é a venda de put. O que acontece naturalmente nesse cenário? Se você for exercido nessa opção, você já tem uma saída aqui, que é a venda de call, e você vai estar coberto, e você naturalmente vai ter absorvido essa ação no exercício. Mas, Igor, se antes do exercício ela não cair aqui, eu não absorver ela, né? Enfim, não comprar a ação, e ela subir, ela ficar aqui. Cara, é aquilo que eu falei, né? Quando você mexe para tentar resolver alguma coisa, você se coloca em um risco maior a fim de ter um retorno. Então é o risco-retorno. Você se coloca num risco maior para que você saia de uma situação que não é tão agradável para você na operação. Se você está nesse cenário aqui, a ação cai, você absorveu, ela está com preço médio aqui, depois que você absorveu, ela pode subir à vontade, porque você vai conseguir se livrar dela aqui, ó, em 33,51, que é acima do preço médio, tá? Na verdade, o preço médio é até melhor porque você ganhou um prêmio para comprar essa opção. Então, você comprou ali naquele strike, mas você ganhou o prêmio, seu preço médio, levando em consideração o seu prêmio, é até melhor. Você se livraria dela nesse strike aqui, que é da call vendida. Mas se essa ação não vier para cá, você não for exercido e ela ficar aqui, isso é um problema, ou isso pode ser um problema. Por quê? Ao mesmo tempo que você está vendendo uma call, ela não está coberta. Você vai precisar vender as suas ações que você não tem em 33,51. Então, se o cenário foi esse aqui, você não foi exercido e a ação subiu acima da call vendida,
aí o bicho pega. Por quê? Porque você vai precisar comprar aqui em 32,68 e vender em 31,92. Então você tentou sair de uma venda de put fazendo uma venda de call, melhorando o valor ali do seu prejuízo, e a ação reagiu, foi para cima e você se prejudicou mais nessa operação. Por quê? A put aqui vai virar pó e você vai ser exercido na compra de call de ações que você não tem. O cenário aqui é neutralidade de queda. Você se ajuda na queda, mas você se prejudica na alta. Então, se você for fazer essa operação vendendo uma call para se ajudar, se ajude de verdade. Se tiver aqui, ó, faça essa venda de call aqui longe, distante, que te dê um preço legal, e faça pelo menos no mesmo vencimento da put vendida. Por quê? Porque se você for exercido na put vendida, você vai ter as ações para, se de repente você for exercido também nessa outra perna aqui, você está coberto. Outra coisa que você pode fazer também é o que a gente fez, é um misto da primeira alternativa com a segunda alternativa aqui, que é fazer também a compra da put aqui embaixo. Ou seja, se a ação cair, essa compra de put o valoriza, se ela subir, você está travado aqui de certa maneira, tá? É claro que existe esse risco da ação subir e você não está coberto, mas você coloca distante aqui, enfim, escolhe um preço bem longe, com um prêmio interessante, para que isso daqui também contrabalanceie caso caia mais, tá? O problema é se subir demais aqui, então pode ficar por aqui tranquilamente, subir, ficar nesse intervalo, não tem problema nenhum. O problema é se ultrapassar. Então essa venda de put que causou todo esse problema, ela vai demandar o vencimento, pelo menos o vencimento dessa call vendida e também o vencimento mínimo aqui dessa put comprada. Quanto mais longa a comprada, melhor, você consegue preços legais aí, deixa essa sua operação mais protegida. Se você fizer ela muito longa e no futuro você absorver as ações aqui, ou seja, a sua put vendida vai se transformar em ação e essa daqui vira pó, você vai ter uma proteção ali que você já pagou lá atrás, então te ajuda aí no caso de algumas movimentações. A gente não quer utilizar, a gente nunca quer utilizar a proteção de queda, a gente sempre quer que ela suba para valorizar bastante, mas é uma opção aí para quando você tiver, como a gente fala, na roça, estiver preocupado aí, e essa foi uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, eu estou fazendo um vídeo para ajudar e explicar as possibilidades. Se você tiver, vamos lá, deixa eu apagar esse aqui, e também a call. Se você tiver muito para dentro do dinheiro, e se você não tiver fazendo num papel que você quer, você vai estar numa situação difícil, ou seja, quanto mais para dentro do dinheiro tiver o ativo objeto, o valor do ativo objeto, mais negativa estará a tua put vendida e mais difícil será. Na verdade, você vai conseguir zerar e pegar esse prejuízo, mas você vai precisar tirar esse prejuízo de algum lugar, né? No caso, a rolagem vai te demandar uma alavancagem maior, que pode te dar um problema maior no futuro, né? Então, se você estiver observando que o ativo objeto caiu abaixo do seu strike, já tente ali fazer algum tipo de estratégia dessa aqui que eu te falei, para que você não fique à mercê. O que eu faço? Quais são as minhas alternativas quando eu estou fazendo venda de put e vejo que o ativo objeto caiu? Como eu faço em papéis, na maioria das vezes, tá? Que eu quero ter em carteira, eu deixo e eu absorvo mesmo e eu vou fazendo preço médio para melhorar cada vez mais. Lembre-se, se você estiver nessa situação, tiver absorvido a ação e quiser fazer preço médio, você pode seguir aquela estratégia que eu gravei nos vídeos anteriores, que é a estratégia da roda. Eu vou deixar num card no final desse vídeo para você também aprender que você vai fazendo preço médio, depois você vira a mão, faz a venda de call e assim você fica com papéis legais aí, papéis bons para você ficar fazendo a estratégia da roda. Legal, pessoal? Se você está aqui na OTM, você tem acesso ao OTM 10. É um sistema muito legal que faz o gerenciamento da sua carteira. Você vai saber exatamente o seu preço médio para que você não fique aí anotando em planilha. Então, com o seu preço médio na cabeça, de acordo com o prêmio que você vai receber, de acordo com o momento do papel que você vai receber, do preço que você vai comprar aquele papel, você vai saber exatamente o ponto mínimo para sair da operação e não ter prejuízo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre opções, assiste um desses dois vídeos que vão aparecer aqui para você.
Agora eu te peço, deixa um comentário e deixa um like aí, porque eu sei que você aprendeu. E é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.